Talvez aí nesse momento que desperta uma personalidade agressiva que ficou mais acentuada com o tempo. Bom, o personagem principal dessa história é José Ramos. Ele era o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Eles moravam no Rio Grande do Sul e seu pai, Manuel, foi servidor do Esquadrão de Cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. Só que um tempo depois, ele foi desertado do exército e fugiu para Santa Catarina, onde o primeiro filho do casal nasceu, o José Ramos. E lá a família passou a viver. O José, desde muito cedo, muito menino ainda, gostava de conversar com seu pai sobre as façanhas da Revolução. E ele gostava de saber todos os detalhes, principalmente os mais violentos, que falavam do ato de degolar, que era muito comum na época. Talvez aí nesse momento que desperta uma personalidade agressiva que ficou mais acentuada com o tempo. Tudo ia bem quando, durante uma discussão na família, José viu o pai, que estava bêbado, agredir sua mãe. Ele ficou transtornado e deu uma facada no seu pai. Ele foi socorrido, mas alguns dias depois ele acabou falecendo. Daí, após a morte de seu pai, José Ramos foi para o Rio Grande do Sul e se tornou inspetor da polícia na cidade de Porto Alegre. Como é um caso que aconteceu nos anos de 1880, alguns detalhes se perderam com o tempo. Então não se sabe ao certo se ele comprou ou alugou uma casa na antiga Rua do Arvoredo, a atual Rua Coronel Fernando Machado. A casa pertencia ao açougueiro Carlos Klausner. Só que José Ramos foi expulso da polícia ao ser flagrado tentando degolar o preso Domingos José da Costa, que era um bandido famoso na época, porque o prisioneiro estava tentando fugir. Então, a partir daí, ele passou a servir como informante da polícia. Ramos frequentava a classe mais alta de Porto Alegre e, apesar do histórico violento, ele era conhecido como um cavalheiro gentil, apaixonado por poesia e por música lírica, e ele assistia a todos os espetáculos do recém-inaugurado Teatro São Pedro, onde ele conheceu Catarina Pause, a segunda personagem dessa história e que mais tarde se tornaria sua fiel cúmplice. Catarina Pause era de uma família muito pobre. Ela nasceu na parte húngara da Transilvânia, onde cresceu junto com seus pais e 2 irmãos numa pequena aldeia. Mas em 1848, durante a Revolução Húngara, Catarina foi violentada pelos soldados e teve sua família inteira assassinada. Então, por estar sozinha, aos 15 anos ela se casou com Peter Pause, por interesse para conseguir fugir do país, já que ela vivia em extrema pobreza. Mas seu recém-casamento acabou durante a viagem, porque seu marido, não se sabe o motivo, acabou se suicidando. Em 1857, Catarina chegou em Porto Alegre com 20 anos. E em 1863, num espetáculo no Teatro São Pedro, ela conheceu José Ramos. Eles acabaram se envolvendo e no mesmo ano eles foram morar juntos na casa da Rua do Arvoredo, perto do cemitério que ficava atrás da Catedral de Porto Alegre. Bom, e essa história tem ainda o terceiro personagem, Carlos Klausner, o dono da casa na Rua do Arvoredo, onde José Ramos e Catarina Pause moravam. Ele era um imigrante alemão que chegou ao Brasil em 1859 e na cidade de Porto Alegre abriu seu açougue atrás da igreja na Rua da Ponte, que é a atual Rua Riachuelo. O açougue ficava em um excelente ponto comercial, então não demorou muito para que ele ficasse rico. Solteiro, solitário e com poucos amigos, Klausner fez amizade com Ramos e o convidou para ser seu ajudante no açougue. Como Ramos também falava alemão, eles acabaram ficando bem próximos. Eles trabalhavam todos os dias no açougue e normalmente as pessoas da região olhavam para o Carlos e para o Ramos de uma forma meio estranha, porque eles estavam sempre com facas nas mãos,
sempre com instrumentos para cortar as carnes e sempre sujos de sangue. Então as pessoas olhavam com um pouco de nojo para eles, né? Por estarem sempre sujos. De acordo com as investigações da época, a sequência de crimes começou em 1863 e o plano era o seguinte: Ramos e Catarina se encontravam em algum lugar público, frequentado pela elite da cidade, e analisavam as pessoas que passavam por ali e escolhiam as vítimas que aparentavam ter dinheiro. A preferência eram os imigrantes alemães, porque Catarina não falava muito bem o português. E depois de escolher as vítimas, Catarina, que era muito bonita, seduzia as pessoas e marcava um encontro no Beco da Ópera, que é a atual Rua Uruguai, e as levava para a casa do casal e roubava todos os pertences das vítimas. E em seguida, elas eram degoladas, esquartejadas e descarnadas. Depois, eles trituravam a carne humana, misturavam com carne bovina temperada com sal, pimenta e outros temperos e transformavam em linguiça, que em seguida era vendida no açougue. Segundo alguns depoimentos da época, o Klausner sugeriu a Ramos que as linguiças fossem fabricadas com a carne das vítimas assassinadas para encobrir qualquer evidência dos crimes e que os ossos fossem dissolvidos em ácido ou queimados no próprio açougue. Bom, em agosto de 1863, a notícia de uma sequência de desaparecimentos começou a circular pela cidade, despertando a curiosidade das pessoas da região, e as autoridades começaram a ser pressionadas para que se descobrissem o que realmente estava acontecendo. E essas notícias dos desaparecimentos deixou Klausner preocupado e muito assustado. Então ele decidiu ir embora e espalhou pela vizinhança que ele estava infeliz em Porto Alegre e queria ir embora para o Uruguai. E quando Ramos ficou sabendo que Klausner iria embora, ele ficou com medo que o açougueiro confessasse alguma coisa para alguém ou para a polícia. Então ele acabou matando o amigo e escondeu o corpo no quintal de sua casa. Aí o casal tomou posse de todos os bens de Klausner e quando Ramos era perguntado sobre o açougueiro, ele dizia que ele tinha ido embora e que antes tinha vendido a casa e o açougue para ele. A comprovação dos crimes começou no ano seguinte e com o desaparecimento de duas vítimas, o caixeiro viajante José Inácio de Souza Ávila e o comerciante português Januário Martins Ramos da Silva. Eles foram vistos no dia anterior do desaparecimento na Rua do Arvoredo, na casa de José Ramos. Convocados pela polícia para prestar esclarecimentos na delegacia, José Ramos disse que os dois passaram a noite na casa e durante a manhã eles foram embora para outra cidade. Mas, com suas explicações, ele não convenceu o delegado e no dia seguinte ao depoimento, ele foi revistar a casa do casal. E lá, ele acabou encontrando muitas evidências de vários crimes. Eles encontraram vários indícios dos assassinatos e acharam também vários pertences pessoais das vítimas que estavam guardados como espécie de lembranças daqueles acontecimentos macabros. E ainda, durante a revista da polícia, eles encontraram vários pedaços de um corpo humano em decomposição enterrado no porão da casa. Depois, o corpo foi identificado como sendo do alemão Carlos Klausner, o dono do açougue e comparsa de José Ramos. Eles ainda encontraram no poço da casa os corpos mutilados do comerciante português Januário e do caixeiro viajante José Inácio. E também encontraram um cachorro com a barriga toda cortada. Esse cachorro era do viajante José Inácio, que ficou na porta de José Ramos por vários dias latindo, como se estivesse esperando o dono, até que misteriosamente o cachorro também desapareceu. Catarina tinha um diário que foi usado
como ponto de partida para a investigação de todos os crimes bizarros que eles cometeram. As investigações na época chegaram à conclusão que José Ramos e Catarina Pause matavam para se apossar dos bens de suas vítimas, com exceção apenas do viajante José Inácio, que foi morto por ser uma testemunha que poderia denunciar o casal. O juiz sentenciou José Ramos por crime de latrocínio e o condenou à pena de morte por enforcamento. Mas algum tempo depois, a pena foi alterada para prisão perpétua. Ramos negou todos os crimes até que ele morreu internado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre em 1893. Catarina Pause foi presa como cúmplice e foi condenada a 13 anos de prisão. Ela foi libertada no dia 6 de maio de 1891, depois de ter cumprido integralmente sua pena, e acabou falecendo anos depois, pobre, nas ruas. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo está no Arquivo Nacional da cidade do Rio de Janeiro. E segundo o historiador Décio Freitas, autor do livro O Maior Crime da Terra, ele disse que faltam muitas informações e muitas folhas no processo. Os documentos estão todos em português arcaico e manuscritos, então acaba dificultando os estudos sobre o caso. Na época, o caso não teve muita repercussão em Porto Alegre, mas foi muito comentado na imprensa internacional. O fato é que o crime realmente existiu, mas as provas sobre as linguiças fabricadas com carne humana foram perdidas no decorrer do processo e com o passar dos anos. Então nunca se saberá ao certo se a história é completamente verdadeira, se realmente foi assim que aconteceram os crimes da Rua do Arvoredo. Existem livros que contam essa história com detalhes, também foram feitos alguns documentários, algumas peças teatrais, e dizem que foi com o caso das linguiças de carne humana fabricadas no açougue que nasceu a lenda urbana que é contada até hoje, principalmente em Porto Alegre. E esse, gente, foi o caso de hoje. Como é que pode, ter coragem de fazer algo tão bizarro como essa história de hoje? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu gosto de ler todos os comentários de vocês. E se vocês gostam desse tipo de assunto, se inscrevam no canal que sempre tem caso novo por aqui. Então é isso, gente. Eu sou a Valéria e esse é o LEF Livros e Fatos. Beijos!